Lucas capítulo 5. A paixão de Cristo pelos perdidos. Jesus sofreu muitas coisas para nos salvar, para nos reconciliar. Jesus Cristo saiu da riqueza do céu, do conforto do céu. O Verbo, Deus que se fez carne e habitou entre nós, viveu pobre, para nos ensinar, para ensinar todo mundo sobre o Criador. Para falar de... Falavam contra o nosso Senhor eram verdadeiras e outros eram falsas. Mas uma acusação contra Jesus foi correta. Até os inimigos dele falavam esta verdade. Este homem é amigo de pecadores. Lucas capítulo 5, 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Aqui Jesus convidou alguém para segui-lo que não era aceitável na época de Jesus. Comer com alguém naquela época significava que você aceitava a pessoa, que você está disposto a fazer uma aliança com aquela pessoa. Comer com alguém na época de Cristo, comer junto com alguém, não era tanto para satisfazer a fome, mas era uma tradição social que mostrava que você aceitava a pessoa com quem você comia. Hoje não tem o mesmo significado. Eu vou comer com qualquer um se ela pagar a conta. Mas na época de Jesus era muito importante esta distinção de quem comia com você. Então os fariseus estão dizendo que Jesus está comendo com as pessoas erradas. Vamos ver algumas das personagens principais nesta leitura. Primeiramente, os publicanos. Os publicanos no primeiro século eram conhecidos como sujeitos malvados. Primeiro, eram publicanos, cobradores de imposto, trabalhando por um governo estrangeiro. Segundo, considerados traidores, porque eram judeus que trabalhavam para os romanos. E terceiro, muitos deles eram desonestos e cobravam mais nos impostos. Os fariseus não acreditavam que os publicanos pudessem ir para o céu. Um fariseu falava: se um publicano começasse a confessar todos os seus pecados, ele não conseguiria confessar todos até a volta de Cristo. E provavelmente era verdade. Agora, segundo os personagens aqui na nossa história, fariseus, eles eram outro extremo. Quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos um fariseu em cada página. Mas no Velho Testamento, o fariseu não existia. De onde eles vieram? Cerca de 300 anos antes do nascimento de Cristo, um homem chamado Alexandre o Grande decidiu conquistar o mundo. E ele tentou mudar a religião judaica. O povo foi dividido. Um grupo diz: tudo bem, nós não temos que guardar a lei de Moisés com exatidão. Se chamamos os saduceus. O governo mandou, a gente obedece. Mas o outro grupo que se rebelou se chama os fariseus. Eles eram outro extremo de judaísmo. E eles achavam que estavam fazendo a coisa certa ao serem rígidos em relação à lei de Moisés e até foram além da lei. Eles não eram homens malvados. Eles eram homens muito dedicados. Por exemplo, quando eles leram a lei, guarde o sábado, não trabalhe no sábado,
Eles passavam horas e horas tentando descobrir o que é trabalho e o que não é trabalho. Então eles escreveram um livro inteiro sobre este assunto, o que é trabalho e o que não é, baseado num só versículo do Velho Testamento. Por exemplo, você pode comer um ovo que foi voltado para uma galinha no sábado. Este é um assunto importantíssimo para os fariseus. Você pergunta por quê? Porque a galinha tinha que voltar, tinha que trabalhar para voltar o ovo. Agora, como você sabe disso? Você tem que voltar o ovo. Então eles finalmente decidiram comer o ovo e matar a galinha por ter feito aquilo. Agora, isso é a pura verdade. Isso está no livro deles que se chama a Mishnah. E se você tem dificuldade em dormir à noite, leia este livro. Outro exemplo. Se você tivesse um perna de pau, literalmente um perneta, você não poderia andar no sábado. Proibido. A razão é porque, enquanto você andasse, você poderia fazer um buraco lá no chão. E talvez mais alguém passasse por lá e acidentalmente deixasse um pouquinho de semente cair no buraco. E talvez mais alguém passasse por lá e pisasse no buraco. E os três são culpados de plantar no sábado. Então, para que isso não acontecesse, todas as pessoas com perna de pau não podem andar no sábado. Tem que ficar em casa, meu irmão. Outro exemplo. Se a sua casa caísse em cima de você no sábado, resposta do fariseu: espera ter um gentil passar para ajudar. Eu não posso mexer. Então nós temos os fariseus tentando entender todos os detalhes da lei. Eles queriam manter tudo certo e não aceitar as mudanças que Alexandre o Grande trouxe ao mundo judaico. Agora, aquelas que aceitaram as mudanças era o outro extremo, os saduceus. Então, chegando na época de Cristo, nós temos essas duas seitas na religião judaica. Terceira personagem, nossa leitura: pecadores. Os pecadores eram o lixo da sociedade. Eles eram os prostitutas, os viciados, os bêbados, aquelas que moram na rua, não tomam banho, cheiroso. E Jesus está comendo com as pessoas erradas. E os fariseus estão pensando: o que este Jesus está fazendo? Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Os fariseus decidiram que Jesus precisava de uma lição em comportamento social. Ele não sabe como fazer um jantar, então eles decidiram que eles vão fazer um jantar e ensinar Jesus alguma coisa. Versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, então Jesus, se você não sabe com quem você deve comer e como fazer um jantar, a gente vai ensiná-lo. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Jesus foi comer com qualquer um, até um fariseu. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Agora, se você não percebeu, ela não estava na lista dos convidados. Ela não foi convidada para este jantar. Ela entrou, arruinou e furou a festa do fariseu. Agora, versículo 36, Jesus foi à casa e reclinou-se à mesa. Agora, a mesa deles é diferente do nosso mesa hoje em dia. A mesa da época era muito baixa, perto do chão, e tinha um tipo de sofá em volta. E quando você jantava na casa de alguém, você deitava para comer. E seus pés, você pudesse deitar como você quisesse, os pés longe da mesa, perto da mesa. É por isso que Jesus exigia alguém lavar pés. Alguém vem ao jantar com chulé, vamos lavar pés. Então, Jesus está lá deitado lá no sofá, estão comendo.
E esta mulher, ela não está embaixo da mesa, como a gente tem hoje, ela está ao lado, atrás. Ela tem reputação conhecida. Todo mundo está vendo o que ela está fazendo. E o perfume deixa o lugar cheiroso. Imagina você, num jantar com seus amigos, alguém pulou a cerca, entrou na sua casa, todos ficam de surpresa. O que está acontecendo? Agora, versículo 39, vejam bem sua Bíblia. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Disse a si mesmo, nem em voz alta. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Pecadora. Eu gosto de versículo 40. Então lhe disse Jesus. Entendeu o que aconteceu? Ele disse a coisa consigo mesmo e Jesus respondeu seus pensamentos. Isso deve indicar um pouquinho sobre quem Jesus é. Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam ser do credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Jesus falou sobre 2 pessoas que devia, um devia muito, outro devia pouco. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Isso foi além da compreensão dos fariseus. O fariseu tentava ter um relacionamento correto com Deus por meio de todas as respostas certas de doutrina. E de repente Jesus vem com prova surpresa. Pergunta surpresa. Ninguém gosta de prova surpresa na escola, mas lá vem Jesus com pergunta. Qual deles o amará mais? E Simão, meio nervoso, suponho que aquela a quem foi perdoado a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Passei a prova. Deus me aceita ainda. Então Jesus passou a explicar a sua mensagem sobre esta mulher pecadora. Lucas 15. Lucas capítulo 15. Este é o ponto onde eu quero chegar. Porque a crítica dos fariseus de Lucas 5 e o problema de ensinamento dos fariseus de Lucas 7 são a introdução para o ensinamento de Jesus em Lucas 15. Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Está vendo o mesmo problema? Mesmo problema. Jesus recebe e come com pecadores. Se você estiver tomando anotações, eu tenho 3 pontos para vocês. Grupos de 3. Primeiro ponto, 3 pessoas na audiência. 3 pessoas na audiência. Publicanos, já falei sobre eles. Pecadores, já falei sobre eles. E fariseus, já falei sobre eles. Segundo ponto, 3 histórias que Jesus conta. Ovelhas, moedas e filhos. Terceiro ponto, 3 personagens principais. 2 filhos e um pai. Jesus está preparando a sua audiência para a história dos 2 filhos e um pai. E para fazer isso, ele tem que fazer mais uma introdução. Eu quero que vocês prestem bem atenção em como Jesus, o mestre e professor, os preparou para a lição. Primeiro, ele conta a história para os homens. Então ele conta a história para as mulheres. Então ele conta a história para todo mundo. Vamos ver como isso foi desenvolvido. Versículo 4. Qual de vocês, está olhando para este turno lá na sua frente, qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Agora, homens, vocês já foram para muitas festas na sua vida, não é verdade?
Mas vocês nunca foram para uma festa para uma ovelha perdida que voltou para casa, festa. Alguém já foi num dessas aí? Nem eu. Esta história é estranha para nós. Ele tinha 100 ovelhas. Perdeu só uma. Agora, alguns de vocês que fazem investimentos, são contadores, estão pensando qual é a grande coisa, ele perdeu 1%. Vocês têm que entender alguma coisa. Ovelhas na época de Cristo não eram criadas necessariamente pela carne. Foram criadas pela lã. Estas ovelhas, cada um tinha nomes. Eles eram animais de estimação. À noite eles foram guardados dentro de casa. As crianças brincavam com elas. E o pastor perdeu Fifi. Este era o nome da ovelha. Como vocês sabem? Pergunte para Álvaro. Tem uns manuscritos, leituras esta primeira página do texto grego. Deve ser uma leitura do manuscrito em algum lugar. Não, eu bolei este nome porque eu provavelmente nem podia pronunciar o nome das ovelhas da época. Mas Fifi desapareceu e as crianças deram nomes para cada um e Fifi não está em casa. Pai, onde está Fifi? Eu me lembro quando nós perdemos o nosso pastor alemão. Nós procuramos em todas as ruas, nós colocamos anúncio no jornal, ligamos para a rádio, sentimos falta dele e as crianças dizem: pai, onde está o nosso cachorro? E quando você encontra, que alegria, que vibração! Eu vi um papel timbrado a semana passada. Eu pensei, peixes são peixes, pastos são pastos e cachorros são pessoas. Eles são da família. Pai, onde está o nosso cachorro, pai? Vai procurá-lo, pai. Essa situação, Fifi desapareceu. Temos que achá-la antes que um lobo, um urso, um leão a encontre. Então, com compaixão, ele saiu para procurá-la. E quando a achou, a levou para casa e todo mundo ficou animado. Encontramos Fifi. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Todos os pastores na audiência de Jesus entenderam a vibração e a emoção de encontrar uma ovelha perdida, que era um animal de estimação. Eles podiam identificar-se com aquilo. Eles entenderam aquele tipo de história melhor do que nós podemos entender hoje. Agora, para as mulheres. Eu vi uma mulher aqui hoje de manhã, esta é para ela. Talvez esteja aqui, ou talvez está lá fora. Mas agora Jesus vai contar uma história para as mulheres. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, gastou todos no supermercado? Não, diz isso. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procure atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. As nossas esposas e mães já foram para bastante festa na vida também, mas elas nunca foram para uma festa de uma moeda encontrada festa. Nunca. Estranho esta história. Eu ando pelas ruas do Brasil e encontro cada moeda jogada no chão. Qual é a grande coisa? Uma moeda perdida. Quando ela se casou, foram entrelaçados 10 moedas de prata para colocar no cabelo dela. Indicou ela mulher casada. Ela não recebeu uma aliança de casamento. Ela recebeu esses 10 moedas de prata para colocar no cabelo. Provavelmente foram daquelas moedas que ela perdeu. Era como a sua aliança. Talvez seja simples, mas não a perdemos.
Você cai lá dentro do pia, a gente liga para o encanador, a gente desmonta tudo, quebra a parede. Nós vamos recuperar aquela aliança. Então ela perdeu a moeda. E veja onde ela perdeu. Ela perdeu dentro de casa. Agora a casa dela é diferente de nossa casa. A casa dela era o tamanho de uma garagem para 2 carros. Tinha uma janela, uns 30 centímetros, para deixar a luz entrar. Chão batido. Palha espalhada por cima. E ela perdeu esta moeda lá no chão. E ela estava varrendo o chão, procurando a moeda. Agora ela não estava varrendo porque a casa era suja, ela estava varrendo porque ela tinha um chão batido de poeira. E ela perdeu a moeda lá dentro. E ela não tem uma lanterna elétrica. Ela está lá com vela nos joelhos procurando aquela moeda. Ela tem que achá-la antes que o marido chegue em casa, porque ele vai estar contando moedas. Se tivéssemos algumas mulheres aqui hoje, elas podiam entender a alegria e o entusiasmo desta mulher quando achou a moeda. Ela contou para todos da vizinhança e todos elas ficaram animados por causa disso. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende. As mulheres podiam se identificar com isso. A audiência de Jesus está animada e vibrando de alegria, as pessoas estão abraçando, estão animados, estão batendo palmas. Jesus, essas histórias, eles entenderam essas histórias. Então Jesus começou a história que ele realmente queria que eles ouvissem, que vai responder à crítica dos fariseus. O coração da crítica dos fariseus contra Jesus é que Jesus estava comendo com as pessoas erradas. O problema não é o que Jesus estava fazendo, o problema é que os fariseus não conhecem a Deus. Não entendem a paixão do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se eles conhecessem a Deus, eles ficariam alegres no que Jesus estava fazendo. Eles não estariam criticando, estariam pulando de alegria com o que Jesus está fazendo. O problema não é a conduta de Jesus, mas a teologia dos fariseus. E Jesus vai resolver esta questão de uma vez para sempre, já ele está aqui com os fariseus. Está na hora de colocar um ponto final nesta crítica. Versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai. Agora eu quero que vocês ouçam esta história como a audiência de Jesus ouviu esta história. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Quando Jesus falou isso, os fariseus enlouqueceram. O que é isso? Por quê? Porque segundo a lei, um filho não podia fazer aquilo. A única maneira que um filho pudesse receber a herança é quando o pai morresse. O que esse filho está falando? Ele está falando ao pai: eu mal posso esperar até que o senhor morra, meu velho. Eu quero a minha herança, o que é meu, eu quero agora mesmo. Você não podia ser mais arrogante ou mais rebelde do que este rapaz foi. Para um jovem judeu tratar o seu pai assim, deixou os fariseus de queixo caído. Eles não podiam acreditar que um rapaz pudesse ser tão malvado. E também o que foi além da imaginação dos fariseus é que o pai aceitou a ideia. Ele não tinha que dar essa herança para o seu filho. Imagina, o pai aceitou a ideia. E não tinha que fazer isso. Os fariseus estão ouvindo isso pensando: de jeito nenhum. Qual pai faria isso? Versículo 13. Muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todo o que tinha
E foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Os fariseus não podiam nem imaginar que um filho judeu podia fazer uma coisa dessa. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar nessa cidade. Por isso foi empregar-se de um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora, os fariseus realmente estão maravilhados com essa história agora, porque este filho não foi somente arrogante, rebelde, sem respeito, vivendo uma vida pecadora, agora ele fez o indizível, o inimaginável, o impossível. Ele, como um rapaz judeu, pegou um emprego de alimentador de porco. Porcos eram imundos e sujos para um judeu. Você não podia nem ficar perto deles na mente de um judeu. Mas este rapaz não só pegou o emprego de alimentador de porcos, ele tocou neles. Ele mexeu com os porcos. Ele andou na sujeira dos porcos. E o fato é que quando ele começou a pensar, ele decidiu que o alimentador dos porcos não estava tão bem como os porcos. E desejava a comida dos porcos. Vocês podem imaginar como isso era nojento e repugnante para os fariseus. Eles esperavam que o pai daquela filha fosse à sinagoga e amaldiçoasse o seu filho e fingisse que ele estava morto. Por isso mesmo que um pai fiel judeu teria feito. Mas o pai na história de Jesus não fez isso. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? No Novo Testamento tem 3 classificações de homens: filhos, servos, empregados. Os filhos eram os filhos biológicos do seu mestre. Os servos eram aqueles que eram contratados tempo integral, trabalhavam ano após ano, 12 meses por ano. E tinha os empregados. Os empregados eram aqueles homens que foram à praça central toda manhã bem cedo, com a esperança que alguém vai me encontrar por um dia de trabalho. Os empregados ganhavam o salário menor do país inteiro. E o filho está pensando: quantos empregados do meu pai têm mais do que eu? Está morrendo de fome? Ele nem se considerava filho mais. Nem servo. Eu estou lá embaixo. Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Vejam bem, irmãos, este era o discurso dele. O discurso: eu pequei, eu errei, eu não sou disposto a ser mais seu filho, me trata como um empregado. Ele se levantou e foi para o seu pai. Quanto tempo ele estava longe de casa? Eu não sei. Qual foi a distância de casa? Eu não sei. Mas uma coisa que eu sei, enquanto ele viajava de volta, eu não sei se foi alguns meses, algumas semanas, alguns dias ou algumas horas, ele está viajando de volta. Enquanto ele viajava, está praticando aquele discurso: Pai, eu pequei contra o céu, diante de ti, eu não sou mais digno de ser seu filho, e pode me tratar como empregado. Ele estava praticando o discurso, andando para casa. Eu tenho estudado a Bíblia cerca de 23 anos. E se alguém me perguntasse qual é o maior versículo na Bíblia, eu diria que é versículo 20. Agora, tem muitos bons versículos excelentes na Bíblia. A Bíblia toda é excelente, mas eu acho que isso está em cima da lista. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele não está voltando para a fazenda, está voltando para o pai. Ele deixou a fazenda, mas mais importante do que isso, ele deixou o pai.
A seguir, levantou-se, foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu. O que ele viu? Ele não viu o mesmo filho que saiu. Ele viu um filho com roupa rasgada, um filho mais magro, sem banho, sem fazer a barba, e se o vento soprou na direção certa, cheirava como um porco. Esse que o pai viu. Agora, os fariseus na audiência de Jesus estavam esperando pela ideia. O pai ouviu e ficou com raiva. Mas a nossa Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o pai ouviu e cheio de compaixão. Compaixão significa a sua dor no meu coração. É sofrer junto com a pessoa. Quando ele viu aquele rapaz, a Bíblia não diz que ele estava com raiva. Ele não foi e falou: você envergonhou a mim, envergonhou a sua mãe, envergonhou a família, o que está fazendo aqui? A Bíblia não fala isso. A Bíblia disse que ele tinha compaixão para com ele. Quando Jesus falou isso, os fariseus não podiam acreditar que um pai pudesse ser assim. Mas irmãos, vocês não viram nada ainda. A Bíblia não só diz que ele teve compaixão, mas ele foi correndo ao seu encontro. Quando ele fez isso, os fariseus não pudessem acreditar. Porque este pai estava vestido de roupão. E para correr ele tinha que segurar o roupão na cintura para correr. E naquela cultura você não faz isso. Um homem como ele não corre em público. Um homem como ele não mostra as pernas velhas e cabeludas. Mas este pai estava disposto a fazer qualquer coisa contra a cultura e a sociedade, porque ele tem um filho perdido voltando para casa. O pai ouviu, cheio de compaixão, correu e o abraçou. Ele não andou, ele não disse: onde você esteve, rapaz? Nós falamos isso, pai. Onde você esteve, rapaz? O que está fazendo? Irmãos, ele abraçou a coisa que levaria um fariseu a vomitar. Vocês podem imaginar os fariseus na audiência. Como um pai podia ver um filho assim, ter compaixão, correr, abraçar? E Jesus terminou a cena tão bonito e o beijou. Agora, a palavra em grega, beijo, não é um beijo simples, mas é muito beijo. Essa é a palavra grega. Vocês podem imaginar a cena. Vocês podem ver o pai e o filho abraçados naquela rua de pó na Palestina. Estão abraçados, estão chorando, estão beijando. O pai está fazendo isso com seu filho. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21, diz que um filho deveria ser apedrejado até a morte, se fizesse uma coisa assim. E se os vizinhos decidissem pegar as pedras e obedecer Deuteronômio 21, eles teriam apedrejado o pai que estava abraçando o filho. Que cena bonita do que Jesus fez na cruz por nós. Agora, presta bem atenção nas suas Bíblias. A pergunta é: o filho já falou alguma coisa até agora? Sim ou não? Não, ele não falou nada. O pai não tem a menor ideia porque este filho está voltando para casa. Talvez ele esteja voltando para falar: falta o dinheiro. Preciso de mais dinheiro, meu velho. O pai não está preocupado sobre a razão que o filho voltou. Ele não ouviu nada da boca do filho ainda. Ele simplesmente tem a alegria em abraçar um filho que voltou para casa. Eu não sei sobre vocês, mas eu amaria um Deus que me tratasse assim. Vocês. Agora vejam o que aconteceu. O filho praticou aquele discurso. Versículo 21. Pai,
Eu pequei contra o céu e diante de ti, e eu não sou digno de ser seu filho. Mas o pai disse aos servos. Entenderam aquilo? Em outras palavras, bem no meio do discurso, o pai o interrompeu. Ouviram o que o filho falou? Por que o pai o interrompeu? O que o filho falou quebrou o coração do pai. O que o filho falou? Eu não sou mais digno de ser seu filho. O filho achou que ele não poderia ser mais filho. Ele achou que não podia voltar para casa. Esse filho achou que ele não podia ter seu lugar de volta. E quando o pai ouviu isso, o seu coração se quebrou, ele o interrompeu, porque ele sabia que este filho não conhecia o pai. Meus irmãos, o nosso relacionamento como filhos de Deus nunca foi, nunca será baseado na ideia que nós temos que ser dignos ou merecedores deste relacionamento. De onde nós pegamos esta ideia tão deturpada de que de alguma forma, de alguma maneira, nós temos que fazer o suficiente, sermos bons o bastante, sermos dignos o suficientes para sermos filhos? Ninguém será salvo porque é bom. A única maneira de sermos salvos não é por sermos bons, mas porque Deus é bom. Uma vez um evangelista tirou um retrato, uma fotografia, para colocar lá no quadro dos membros, lá no prédio da igreja. E o evangelista olhou lá para aquela fotografia e diz: "Ô fotógrafo, esta foto não me faz justiça." E o fotógrafo diz: "Você não precisa de justiça, você precisa de misericórdia." Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele." O pai o interrompeu e falou ao servo em casa: "Não traga uma roupa simples, traga aquela roupa, aquela que usamos para pessoas especiais, a melhor roupa." Ele pegou aquela manto e colocou em volta dos ombros do seu filho. Agora, eu não sei o que tudo isso quer dizer, mas eu vou falar o que eu entendi. Ele colocou esta roupa sobre seu filho para que a mãe e o irmão e os servos não vissem o que ele viu na estrada naquele dia. Ele cobriu a sujeira. Uma das maiores coisas sobre ser um cristão é que Deus coloca roupa sobre nós. Porque o que você era antes, entre você e Deus, aquela roupa que se chama Jesus Cristo. Por causa da paixão de Jesus, do sofrimento de Jesus na cruz, em nosso lugar, ninguém vai ver o que Deus viu em você um dia. Gálatas capítulo 3, 26 e 27 diz: "Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vós revestistes." E quando Deus nos vê, Ele vê Jesus. Nós não somos salvos por sermos dignos, mas porque Jesus é digno. E o pai colocou roupa e também colocou o anel no dedo dele. O que isso significa? O que é o anel? Era como você comprava coisas no primeiro século. Tinha o anel da família, você foi na loja e colocou a impressão da família na cera e levou o produto para casa. Este filho gastou tudo e o pai colocou o cartão de crédito no seu dedo. Visa! Nosso Deus, glória a Deus! Ele colocou sandálias, calçados nos seus pés, mostrando que ele é filho, que ele pode voltar a ser filho. 23. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. A festa já era o seu regresso. Agora normalmente você acha que todo mundo seria alegres com isso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Eu não me lembro de ter preparado uma festa, planejado uma celebração hoje à noite. O que está acontecendo?
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Se ele entrasse, o que isso significaria? Está aceitando. Se eu entrar e comer com meu irmão, estou aceitando ele. Ele não entrou por causa disso. Versículo 28 também diz: o seu pai saiu e insistiu com ele. Alguns anos atrás eu entendi que o pai buscou 2 filhos perdidos. Ele correu para encontrar o filho rebelde. E ele saiu para buscar o filho fora de casa. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo para o teu serviço. Eu trabalho como escravo para o Senhor. Este filho também não conhece o pai. Ele achou que ter um relacionamento com o pai era um relacionamento de escravo, de servo, de empregado. Há tantos anos eu sirvo o Senhor como escravo, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu faço tudo certo, não desobedeço suas ordens. Tu não me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Irmãos, não havia um filho afastado do pai, mas 2 filhos afastados do pai. Estar afastado do pai não é estar longe do pecado, é estar longe do coração do pai. Um filho estava perdido por causa da rebelião, o outro estava perdido por causa da religião. Você pode ser perdido por um dos dois, rebelião ou religião. Você pode ir para o culto da igreja todo domingo e seu coração ainda pode estar longe do coração do pai. Não há distância entre você e o pecado que é importante, mas a distância entre você e o coração do pai. Você pode dizer: eu nunca tomei drogas, eu nunca andei com prostitutas, eu não matei ninguém. Mas você pode estar tão longe do coração do pai como o filho perdido. O irmão mais velho na história representa os fariseus, porque ele estava criticando Jesus por aceitar pecadores como este filho. Ele estava criticando o pai por aceitar o filho de volta. E Jesus está dizendo: vocês aceitariam o que eu estou fazendo se vocês conhecessem o pai? Se vocês conhecessem a paixão do pai pelos perdidos? Eu acredito que uma das coisas mais difíceis de compreender e entender na Bíblia é o amor incondicional de Deus. Eu acho que é uma coisa difícil entender. Que Deus nos ama por causa de quem Ele é, ao invés de quem nós somos. Você conhece, eu espero que todos vocês reconheçam que você não pode fazer nada para fazer Deus amar você mais do que Ele amou você quando você era um pecador sujo. Porque o amor de Deus não é baseado em quem você é baseado em quem Ele é. O amor, a paixão de Deus não é uma característica dele, é quem Ele é. Vários anos atrás, eu comecei a seguir a Cristo. Eu sou como todos vocês. Eu sou salvo pela graça e misericórdia de Deus. Um pecador, salvo pela graça. Mas dentro de todos estes anos, eu nunca desisti do meu compromisso com Ele. E isso não é para minha glória. Eu só posso gloriar em Cristo Jesus. Mas em todos esses anos, eu nunca desisti do meu compromisso. Alguns anos eu vivi mais perto de Deus do que em outros. Mas eu nunca quis deixar a Deus. E algumas vezes eu penso: por quê? Por quê? Vejo tantos afastando. Por quê? Eu acho algum lugar no meu passado e comecei a conhecer este Deus e a sua paixão pelos perdidos. E eu falo a mim mesmo: onde eu posso ir? E ter um Deus que me ama como o Criador do mundo. Eu acho que pessoas hoje se afastam porque eles não conhecem o Deus de Lucas 15. Eles não conhecem o Deus Verbo que se fez carne e habitou entre nós e sofreu na cruz por nós. Se elas conhecessem o Deus de Lucas 15, o Deus Jesus, que come
com pecadores, eles nunca afastariam, nunca sairiam da igreja, porque em nenhum outro lugar você encontra satisfação, aceitação e perdão. Vocês sabem que os nossos braços comunicam? Nossos braços comunicam muito. Jovens, você se lembra da última vez que chegou em casa atrasado? O pai, os braços dele assim. Sim. Ei, meu filho, onde você... E a tarefa de casa? Como vai fazer a tarefa de casa? Os braços comunicam muito. O pai desta história não tem braços assim, nem assim, nem assim. São assim. São assim. Deus está pronto para nos receber e nos levar para casa. Vocês talvez falem, Alan, isso é incrível. Isso é incrível. Eu acho que se nós não chegarmos ao ponto de dizer que a Bíblia é incrível, nós não entendemos a mensagem. Não entendemos a mensagem. Como nós podemos ter a paixão de Cristo pelos perdidos? A única maneira é quando você experimentar a paixão de Cristo na sua própria vida. Amém. Vocês se lembram quando vocês admitiram a sua pobreza de espírito? Sou zero, falido. Tão feio por dentro que ninguém pode nem olhar para mim, sou tão feio. Zero, sem Deus, lixo. E nós choramos amargamente sobre aquilo. E decidimos ficar em submissão a Deus com mansidão. E tínhamos fome e sede de justiça, de pureza, de um relacionamento com Deus. E o que Deus fez? Ele ofereceu seu Filho, Jesus Cristo, morto em nosso lugar, para perdoar nossos pecados. E assim nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que sai do coração de alguém que experimentou a paixão de Cristo na sua própria vida? Misericórdia. É isso que sai do seu coração. Busque manter pureza sempre, mesmo que falhamos. Buscamos pacificador. Você se torna uma pessoa que busca evangelizar e criar paz entre Deus e os pecadores, estabelecendo paz. E se você se viver assim, pregando o Evangelho, você será perseguido. Você vai conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição, e vai participar dos seus sofrimentos, tornando-se como Ele. E você será alegre o tempo todo, enquanto você é o sal da terra, a luz do mundo. Amém. Aquelas que experimentaram a paixão de Cristo nas suas vidas, aquelas que entenderam o que aconteceu naquela cruz para a salvação, serão testemunhas ao mundo todo. A palavra testemunha é uma palavra poderosa. A palavra significa duas coisas. Deixe-me falar essas duas coisas e eu vou parar. Testemunha. Primeiramente, significa alguém que fala sobre algo que experimentou. Não é uma pessoa que fala sobre algo que aconteceu muitos anos atrás, mas é alguém que experimentou Jesus na sua própria vida. E você fala, olha para mim o que Jesus fez na minha vida. Não é algo que você vai imprimir numa folha sobre algo que foi no passado e vai distribuindo na rua. Não, você vai falar da sua vida. Jesus mudou a minha vida. Você vai transformar. Você vai testemunhar. Mas a palavra testemunha significa outra coisa também. A palavra original, antes de ser traduzida em português, testemunha, é a palavra grega maturion, maturia. No grego é a ação de testemunhar. O que isso significa? Esta é a palavra que produziu a nossa palavra em português, mártir, que é uma pessoa que sofre torturas ou a morte em defesa de uma crença ou uma ideia. Os cristãos em Atos estavam falando sobre o que estava acontecendo nas suas vidas a todo custo. Eles não tiveram medo da morte e não esqueçam daqueles 12 homens que iniciaram a obra em Jerusalém. Todos eles, menos um, foram mortos por causa desta mensagem do Evangelho. Isso é triste? Não. Faz parte do processo de evangelizar o mundo. Em nosso mundo hoje, os lugares onde o cristianismo está crescendo mais rápido está nos lugares onde o povo está arriscando as suas vidas. Os cristãos do livro de Atos foram presos, torturados e mortos porque eles acreditavam em testemunhar o mundo a todo custo. E o nosso mundo hoje não será transformado com nada menos desta mesma crença do paixão de Cristo pelos perdidos. Amém. Amém.
about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my